Oi, pessoal, eu sou a Mariane, eu sou coordenadora do time de Economic Research do Gorilla. Eu estou aqui com o Rafael Tudulan, ele é Head de Research e co-gestor da Norte Asset Management. Rafael, muito obrigada por estar batendo aqui esse papo com a gente. E já vou abrir o papo para você começar a contar um pouquinho da asset de vocês e quais são as estratégias que você tem. Bacana, obrigado, Mariane. Prazer estar aqui com vocês, prazer poder bater um papo aí e atingir o pessoal, a audiência de vocês. A Norte Asset foi fundada há mais ou menos 3 anos, né? A gente tem duas principais estratégias. Uma é long only e outra é long bias, né? O long only é mais um fundo de ações, né? Um play vanilla, basicamente fica comprado em ações que a gente obviamente acredita para o longo prazo. E o long bias acaba sendo o flagship da casa, acaba sendo um fundo que a gente dá mais foco e é o maior fundo da casa. É um fundo que a gente tem um pouco mais de flexibilidade para fazer outras estratégias, além de estar comprado em bolsa e estar comprado em ações. Então a gente faz bastante short, faz macro, e acho que isso acabou sendo um diferencial bem grande, porque nesses últimos anos, obviamente, né, nesses anos que a gente abriu, enfim, a Norte, esses 30 meses, né, 30 e pouquinhos meses, a bolsa foi muito desafiadora, as ações, né, de certa forma caíram muito, e a gente acabou ganhando até dinheiro não necessariamente comprado em ações, mas muitas vezes vendido, muitas vezes em macro, muitas vezes, né, usando juros e câmbio. Então essa estratégia long bias, né, acho que ela permite a gente fazer outras coisas que não somente ficar passivamente, né, poxa, a bolsa caiu, a gente cai, a bolsa subiu, a gente sobe, acho que é um pouco diferente disso. Acho que exemplo claro disso é o ano passado, né, 2022 foi um ano bem desafiador para a indústria como um todo, para a bolsa, para quem investe em ativos de ações, e a gente acabou retornando praticamente 30% líquido, né, e grande parte desse retorno acabou sendo, né, o grande destaque acabou sendo a estratégia short, ou seja, a estratégia vendida em ações, né. Então acho que é uma coisa que a gente acaba explorando bastante. Eu diria que é um diferencial, porque pouca gente na indústria acaba fazendo essa parte, né? O pessoal em geral tem mais viés comprado, compra, né, as ações e fica nelas, enfim, muito por longo prazo. Então a gente é bem pragmático, né? A gente, assim, gosta de determinadas empresas a gente tem desde há 3 anos no portfólio, desde que a gente abriu a Norte, mas a gente muda, de certa forma, muito rapidamente. A gente é bem pragmático. Então, de novo, tem asset que já foi comprado, tem asset que já foi vendido, a gente muda a cabeça e se permite mudar de opinião muito rapidamente. Nossa, já vou parabenizar vocês por esse desempenho super forte. E se eu puder responder assim para mim, eu queria até perguntar o que vocês estavam vendidos nos últimos anos e se vocês mantiveram essa posição. Perfeito. Acho que esse é um ponto interessante, né, de como estava ano passado e como está esse ano, que eu acho que é bem relevante. Né? Ano passado, só para lembrar, né, a gente teve um ano que não só a gente tinha eleição e algumas incertezas como guerra, etc., mas também a gente tinha uma questão de juros muito altos, né? Então o juros saiu de 2 para 14, 2 para 13,75 e o juros estava continuando um patamar muito alto, muitas empresas alavancadas. Então a gente, de certa forma, né, acabou tentando, né, ver as empresas que iam, né, se prejudicar ou não iam bem nesse cenário de juros muito altos, né? Então empresas que também tinham inflação de custos, né? Várias empresas tiveram inflação de custos porque você teve problemas de logística e tal. Então a gente tentou fazer um combo dessas empresas que iriam decepcionar operacionalmente, seja pela parte financeira, porque estava alavancada, seja a parte operacional, porque estava exposto a algum custo, né, que obviamente subiu muito e ela não conseguia repassar preço. Então eu diria que, né, no ano passado, assim, algumas dos destaques, né, e é curioso como eu comentei contigo, algum deles a gente até tá long hoje, né, então por exemplo, Rappi Vida é um exemplo que a gente estava short, porque achava que a empresa estava decepcionando muito no operacional e estava, né, com muita dificuldade de integrar a aquisição, né, da GNDI. E hoje a gente tinha, por exemplo, uma posição short. Então, assim, teve outras empresas, como na BRF, outro exemplo, a gente estava short e virou long. Mas, de certa forma, eu destacaria essas empresas ano passado, né? Assim, desse código, empresas de e-commerce, né? Então, empresas de e-commerce, a gente tá tirando a Mercado Livre, né? Que a gente gosta muito do ponto de vista long, do ponto de vista comprado. As outras, a gente realmente é bem cético, né? Com relação à posição competitiva delas. Lojas de departamento, como um todo, a gente é bem também cético com relação à competição. Continua cético. Essa parte a gente continua cético, mas a gente não está necessariamente short. O que a gente, como eu estava comentando, mudou desse ano, né, do ano passado desse ano, é que esse ano, com juros para baixo, a gente pura e simplesmente não está mais short nessas empresas, mas não necessariamente a gente inverteu a mão. Porque esse cenário competitivo ainda continua desafiador, tanto para as empresas de e-commerce quanto para as empresas de loja de departamento. Vamos colocar assim, competição com Shein e companhia, né? E no caso, obviamente, de e-commerce, você tem competição de Amazon, competição de Meli, competição de Shopee e assim por diante. Então essas empresas, do ponto de vista estrutural, a gente não está muito otimista com. Então, ano passado, né, alguns exemplos, né, loja de departamento de novo, loja de e-commerce, Rappi Vida, eu até citei que foi um exemplo. Stone, a gente chegou a short, hoje também a gente tá levemente long, né, a gente teve Natura, Alpargatas, algumas companhias que eram até queridas da média dos gestores, né, da média dos fundos, a gente ano passado foi na contramão, né? E não simplesmente por ser, enfim, do contra, né? Porque a gente realmente viu fundamento para isso e acha que era um momento ruim para elas. Mas, de novo, a gente reduziu muitas posições shorts para esse ano,
E esse ano, com juro para baixo, com a perspectiva de economia melhor, de estabilização, etc., a gente, de fato, liberou muitas posições short e a gente ainda aumentou o net do fundo, né? Então a gente pode trabalhar ali com o net long, né? No caso do long bias ali, historicamente de 40 a 90, né? Hoje a gente está ali por volta de 80, então estamos mais para a parte da posição comprada, né? Vamos colocar assim, então estamos um pouco mais otimista. E como estamos um pouco mais otimistas, a gente reduziu as partes short. Mas na parte long, que eu acho que é importante comentar, não é que a gente foi poxa, vamos colocar empresas de second tier ou empresas que a gente acha que ainda estão nessa posição, né, competitiva difícil, ou empresas que estão alavancadas. A gente ainda fica com empresas que a gente acredita muito no longo prazo. XP é um bom exemplo. XP a gente tem uma posição grande. É um exemplo que eu acho que é interessante nesse sentido, de financial deepening. Nubank também é uma posição interessante nesse sentido de financial deepening. E aí na parte de varejo a gente acredita que tem determinados winners setoriais que a gente ainda tem, por mais que a situação do varejo não esteja tão boa. Então, Arezzo, Vivara, Smart Fit, Track and Field, Vulcabras são empresas que a gente gosta para o longo prazo. A gente gosta de utilities também nesse cenário, acho que tem um carrego interessante, né? Então, e tem alguns plays, algumas histórias de, a gente pode falar até de privatização, né? Ou pós-privatização, então a Eletrobras tem ganhos de eficiência pós-privatização. No caso de Copasa e Sabesp, a gente tem as duas posições acreditando na privatização, né? Copel também uma que a gente está no pós-privatização, então essas 4 são exemplos de utilities que a gente tem em carrega e acho que tem muita coisa para acontecer aqui, né? Então acho que eu diria esse é o balanço geral da carteira, Rappi Vida, como eu comentei, tem uma posição importante. Em commodities a gente está um pouco mais conservador nesse momento, a gente não está super otimista com China, então a gente tem Vale, mas um peso bem menor do que o índice, né? E petróleo também a gente tem uma posição um pouco mais conservadora, mas o principal destaque na parte de commodities, né, de petróleo seria a PetroRio, a posição que a gente tem mais destaque hoje, né? Bacana. E já comentando um pouco sobre índice e o cenário de vocês, vocês estão mais otimistas ou pessimistas, como é que vocês estão vendo o índice em geral? Vocês acreditam que o Ibovespa vai continuar andando de lado, como tem andado já no último ano, que não conseguiu subir dos 118 mil pontos? Ou você acha que 2023, 2024 tem maiores chances de deslanchar? Não, legal. Eu acredito assim, que a gente na Norte está com um cenário um pouco mais positivo, como eu contigo. Então, esse cenário mais positivo, no sentido que assim, o Brasil vai pura e simplesmente decolar. Mas eu acho que a gente tinha vários riscos de cauda, esses riscos de cauda acabaram sendo afastados nos últimos tempos. Então, só para dar alguns exemplos, claro, risco fiscal. Era um risco claramente de cauda, poxa, você vai ter uma inércia fiscal, isso vai sair fora do controle da dívida, etc. Você pode questionar o arcabouço, tem pontos positivos, pontos negativos, o fato é que estabiliza ou dá um certo conforto. Obviamente seria melhor que fosse feito pela despesa e não pelo aumento da receita, mas de qualquer forma é o que o governo está tentando, aumentar da receita. Você não vai ter um descontrole completo do fiscal, então acho que isso é um ponto importante. Outras coisas que você questionava, por exemplo, interferência na Petrobras, que seria muito grande, ia ser muito relevante, acabou sendo menor que esperado, a empresa está pagando dividendo, a empresa está repassando, por exemplo, o preço da gasolina, então são coisas interessantes. A própria Eletrobras, a empresa tentou, né, o governo tentou fazer uma interferência ou outra, mas enfim, foi barrado. O marco do saneamento, o governo tentou, o Congresso barrou, e acho que tem esse ponto importante também, o Congresso ele está agindo como uma certa barreira, né, para determinados, vamos dizer assim, retrocessos que eventualmente o governo possa pensar em fazer. Então acho que esse ponto é muito interessante, então isso nos dá um pouco mais de conforto, em paralelo, obviamente, com a inflação caindo e com o juro caindo, então isso nos dá mais conforto para a equity. Então sim, a gente acredita que o Ibovespa vai estar acima do patamar que está hoje em dia, mas a gente acredita muito em gestão ativa, né? Então, como a gente acredita muito em gestão ativa, eu estava até comentando com o um pouco antes, desde que a gente começou o fundo há 32 meses, né? A gente outperforma, né, o Ibov em 45%, né? Então, quer dizer, a gente, se tivesse, poxa, investido num fundo passivo, estaria ali, a gente, né, ou qualquer cliente investindo na Norte, na bota da Norte, estaria 45% acima. Então, a gente acredita muito na gestão ativa, a gente acredita muito, como eu comentei, naquilo que a gente tem capacidade de selecionar, de comprar, até de vender muitas vezes. Acho que é menos esse caso nesse ano, foi mais ano passado. Mas a gente acredita muito nessa estratégia que a gente consegue gerar valor ao longo do tempo e outperformar o Ibov. Mas respondendo de forma clara, acho que sim, a tendência é Ibov para cima, né, do que, enfim, em relação aos patamares atuais. Perfeito, Rafael, acho que foi ótimo. Muito obrigada por esse papo, queria deixar as portas abertas para próximas conversas, eu acho que foi super interessante. Muito obrigado, obrigado a você pelo tempo, obrigado pessoal, um prazer. Obrigada.